Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo central, um estudo da Palavra de Deus, da lição da Escola Sabatina, promovido aqui pela Igreja Adventista Central de Sorocaba. Que bom que você está aqui. Quero aproveitar para pedir que você deixe o seu like. Se esse vídeo fizer sentido para você, compartilhe também para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade no YouTube, mais de 26 mil pessoas, aproveita, corre lá e faz a sua inscrição, você é muito bem-vindo ao nosso estudo. Antes de a gente dar início ao estudo da palavra, propriamente dito, gostaria de mandar alguns abraços para as pessoas que deixam aí seus comentários aqui no nosso vídeo. E o abraço hoje vai para a Nildete Maia, vai também para a Leda Lima Cruz, vai para o amigo Marlos Oliveira e para a Janice Santos, lá de Ferraz de Vasconcelos. Um abraço para todos aí da cidade de Ferraz de Vasconcelos. E você que nos assiste, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Nós queremos saber de onde você está assistindo o nosso conteúdo aí, tá bom? Nós temos hoje o privilégio de receber aqui o pastor Osmar Borges, que é pastor aqui da Igreja Adventista Central de Sorocaba. Você que acompanha o canal da igreja já deve conhecê-lo. Muito obrigado, pastor, por estar conosco. Eu que agradeço, Alex, essa oportunidade. É bom estar com você novamente. E é bom estar com você de novo, que bom que você está aí. Aproveita, como o Alex falou, para compartilhar esse link com mais pessoas, para divulgar essa mensagem que é tão importante aqui do livro de Efésios. Bom te ver. Ok, estamos também com o professor Adriano Cavalheiro, que está aqui conosco. Ele é professor da Escola Sabatina, aqui da igreja, e também é professor no Colégio Adventista de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, Dri. Vou te chamar de Dri, porque a gente se conhece há tanto tempo. Há tanto tempo, amigos. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer compartilhar com os irmãos aí que estão nos assistindo também. Tentar aprofundar, né, o conhecimento, o que Deus revela para nós, o que Paulo escreveu, que contexto isso aconteceu e também trazer para nós, né, como exemplo, não ficar só uma história, né, de algo do passado, mas trazer para nós os exemplos para a gente colocar em prática. Colocar em prática, né, Dri? Muito bem. Por favor, você poderia fazer uma oração para a gente iniciar esse estudo? Senhor Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos, pela saúde, pela vida. Agradecemos também a oportunidade de estudar a sua palavra. E agradecemos o cuidado que o Senhor tem em toda a Bíblia de nos revelar detalhes da sua vontade, explicar, trazer as novidades, aquilo que ficou para trás, que a humanidade esqueceu, mas que o Senhor tem o prazer de nos revelar. Nós agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 A lição, então, desse trimestre vem falando a respeito de Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Que lições será que nós podemos tirar para a nossa vida através do livro de Efésios? Se você perdeu alguma lição, né, já estamos na lição 5, se você perdeu alguma lição, clica aqui em vídeos no canal da Igreja Central de Sorocaba, você vai encontrar todo o conteúdo, além das mensagens que são pregadas aqui na igreja também. Vamos lá, então, capítulo 5. O tema que nós vamos abordar hoje é a expiação horizontal, a cruz e a igreja. E o verso, eu vou ler aqui para a gente iniciar essa discussão, ele está em Efésios 2, 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um. Ele está falando claramente a respeito dos judeus e dos gentios. A gente vai explorar esse verso aqui ao longo da lição. Mas Paulo, lá em Gálatas, também, 3:28, ele diz: não há judeus nem gregos, porque todos sois um em Cristo. Havia uma separação, é isso mesmo? No Antigo Testamento havia uma separação. Havia um muro, é isso que separava os judeus e os gentios? Exatamente. Historicamente, né, ao longo de muitos anos, essa separação foi cultural, relacionada às religiões, mas chegou ao ponto de uma separação física mesmo, né? Então, a introdução traz aqui, imagine você não sabe nada de Deus, não conhece Deus, você aceita a mensagem, você é batizado na igreja adventista, aqui, por exemplo, ou qualquer outra denominação, e começa a frequentar a igreja, só que você não pode entrar na igreja, você tem que ficar na recepção. E, literalmente, havia um muro, né, marcando até onde esse estrangeiro recém-converso poderia pisar.
e com uma placa dizendo que se ele ultrapassasse, ele ia morrer. Né? Então, que amor de Deus é esse? Né? Então, Paulo traz não só nesse texto, nesse verso, a questão da aproximação, né, espiritual que Cristo promove, mas no caso deles específico, física. Falei, essas barreiras realmente eram uma barreira física, era um muro que separava, né, que impedia as pessoas de se relacionarem. E essa placa é impressionante, né? A placa dizia alguma coisa como: você sabe que se você passar daqui para lá, você será morto. Quer dizer, não é possivelmente, ele está afirmando que seria morto. Né? Quer dizer, o amor chegava até ali. A partir daquele momento, o amor deixaria de existir. Mas a lição vem falando, pastor, a respeito da expiação horizontal, a cruz e a igreja. Quando a gente fala a respeito do relacionamento de Deus e o homem, a gente está falando do relacionamento vertical. Mas nesse estudo que nós vamos nos aprofundar aqui, a gente está falando a respeito da relação entre ser humano e ser humano. É isso mesmo? A ausência do conflito, acabou o conflito com Jesus? Eu ouvindo o professor falar, imagina, havia um pátio para os visitantes, havia um pátio para as mulheres. Então havia uma separação, um preconceito geral, né? E isso Paulo diz: agora em Cristo não há judeu, não há grego, não há mulher, não há homem, não há escravo, não há livre, porque essa barreira ela foi rompida. Acabou. Imagina o eunuco em Atos 8. O eunuco que veio, atravessou o deserto para assistir um culto, ele não pôde entrar. E ele volta lendo o livro de Isaías e um crente vai atrás dele, imagina a cabeça dele: não, eu acho que deve ter vindo para dizer para ela: não volte mais não, você sabe que você vai morrer, né, porque você não presta e tal. Então, essa barreira é quebrada. Esse era o contexto em que a Bíblia foi escrita, com muita discriminação, né? E por que essa expiação horizontal? Porque o judeu é especialista no vertical. Você vê o jovem rico, tudo isso tenham feito. Quando ele pensa nos 4 primeiros mandamentos, ele diz: tudo isso tenham feito, lá em Mateus 19, desde que era pequeno, fui ensinado a ser vertical. Eu não estou nem aí. E isso é terrível, Alex. A gente já começa vendo o risco da gente ter um relacionamento só preocupado no vertical, e eu posso estar falando com alguém aí agora, que você está ligado com Deus e é o que importa, é o que interessa. O ser humano, o seu semelhante, sua esposa, seus amigos, eles não precisam de salvação e por isso você não prega o Evangelho. Então a Bíblia é centralizada na cruz, que tem o vertical nos primeiros 3 mandamentos e tem o horizontal nos 6 últimos mandamentos, né? Para a gente continuar contextualizando, gostaria de ler Efésios 2, de 1 a 3, que a lição nos traz, e depois 11 e 12. Estando vós mortos em ofensas, ou seja, eles eram inimigos mortais, né? A lição traz. E é interessante que a lição conta para a gente um pouquinho da forma com que eles se tratavam. Né? Olha lá o incircunciso, né? Olha lá o circuncidado, né? É a forma de agressão que eles tinham naquele momento. Olha lá o palmeirense, olha lá o corintiano. Para nós hoje parece inofensivo chamar de esse incircunciso. Mas se a gente lembra de Davi, que esse incircunciso filisteu pensa que ele é. Quer dizer, era uma agressão. Era um xingamento. Era um xingamento. Quando se queria ofender alguém, chamava de incircunciso. Né? Eu me lembro que, quando eu estudava no ensino fundamental, né, naquela época da 1ª à 8ª série, a partir do 5º ano eu estudava à noite. E de sexta-feira eu saía mais cedo. Eu não sabia, fui descobrir depois de muito tempo, agora num grupo de WhatsApp, que o meu apelido era Sexta-feira. O Alex, o Sexta-feira. Né? Porque indígena. Era rotulado. Né? Você muitas vezes, nós, muitas vezes, rotulamos as pessoas por aquilo que a gente imagina que elas sejam. Né? Para os judeus, os gentios não prestavam. Né? Não importava se eles estavam ali buscando a Deus de coração. Exatamente. Não, eles tinham esse rótulo de que não prestavam. Então, eles eram mortos em ofensas e pecados. Andastes segundo o curso deste mundo, entre os quais todos nós também andávamos. Quer dizer, ele já traz e envolve a todos ali. Todos. Está envolvendo os judeus, está envolvendo os gentios, né, as mulheres, como o pastor falou, todo tipo de preconceito quebrado aqui, porque todos estamos aí no mesmo barco. Né? Nos desejos da carne, fazendo os desejos da carne e dos pensamentos. Quer dizer,
Aqui acabou com qualquer um, não tem um justo sequer aqui, né? A gente pode dizer isso. Já no verso 16, ele traz: e pela cruz reconciliou a ambos, gentios e judeus. Reconciliou com Deus em um corpo só, matando com ela a inimizade, porque por ele temos acesso ao Pai. Então, a busca da amizade, a busca do entrosamento, a busca da paz, né? É isso que Jesus veio trazer para esse mundo, né? Desde lá do relacionamento entre os judeus e os gentios, veio trazer a paz. Mas Paulo apontou para algo radicalmente diferente através de Jesus Cristo. Ele está dizendo que antes estavam longe e hoje foram aproximados por Jesus. O que será que aproxima? Nós nos aproximando de Jesus, nós vamos nos aproximar do nosso próximo, é isso mesmo? Necessariamente sim. Se nós dizemos que estamos próximos de Deus, mas rejeitamos a criatura que Deus fez, a sua imagem e semelhança, nós estamos contrariando a nossa fé. Então, necessariamente, ao eu construir um relacionamento vertical com Deus, eu vou tentar atrair pessoas que não conhecem, né? Então, eu vou ser um conduto de amor. Então, se eu não estou sendo, como o pastor disse que você está preocupado só com a sua salvação, não serve para nada, né? Por isso que a fé sem obras é morta. E que obras são? Essas obras, de eu levar, de eu enxergar em outra pessoa, não um concorrente ou alguém inferior, né? Ou alguém que não é digno de salvação, mas enxergar no outro alguém que pode passar pelo que eu estou passando, né? Pelos benefícios, pelas benesses da salvação. E uma coisa, o próprio Jesus disse, né? Como é que você diz que ama um Deus que você não vê, E odeio. se você não consegue amar seu irmão que você vê? Tem alguma coisa errada aí, né? E aqui o judeu está vivendo o que Jesus vai descrever mais um pouquinho na frente em Lucas, um pouco atrás aqui no contexto bíblico, em Lucas, a síndrome do filho mais velho. Então, o filho mais velho, ele pensava ser justo também. E essa parábola que Jesus contou. Mas quando você lê Romanos 1,16, Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, o judeu ele não se incluía na salvação, ele já era salvo, eu sou filho de Abraão. Então, por quê? Porque eu estou ligado a Deus verticalmente. Mas se você está ligado a Deus verticalmente, você deveria estar fazendo a obra de Deus horizontal, estendendo um braço da cruz para um lado, um braço da cruz para outro, né? Então, a centralidade da cruz aproximou a todos. O judeu é salvo quando ele se preocupa em salvar o gentio. Isso é maravilhoso. E esse comentário, primeiro o judeu, depois o gentio, não porque o judeu seja ou fosse mais importante, mas porque a revelação se deu para o povo judeu. Então, é primeiro para ele, cronologicamente mesmo, né? E Jesus é judeu. Então, é a partir dos judeus que vem a salvação, não por serem mais importantes, mas porque Jesus se revelou ali, se manifestou entre os judeus. E quando Paulo apresenta aqui a cruz, ele diz que a cruz ofereceu 3 grandes recursos para os crentes. Os gentios, ali na lição de segunda-feira, né? Os gentios que estavam longe de Deus e de seu povo foram aproximados de ambos, sendo agora filhos de Deus e irmãos dos judeus. Pastor, era difícil para um judeu assumir um gentio como irmão? Quando a gente fala que um amigo mais chegado que um irmão, alguém que a gente ama, né? Alguém que a gente tem relacionamento. Foi difícil essa mistura foi difícil? É uma coisa cultural que foi implementada, né? Nós somos nação santa, um povo, um sacerdotes e etc. Aí você tem o próprio Jesus se revelando, né? A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A salvação vem dos judeus e etc. e tal. Eles assumiram uma postura que foi nociva para eles mesmos, né? De pensar do fato, porque o grande problema que a lição vai trazer aqui como pano de fundo é porque esse pensamento. Primeiro, você tem 450 anos num período intertestamentário.
ou seja, o último profeta é Malaquias, e Deus não fala mais através de profecia, não tem profeta, até João Batista. Então, nesses 400, é muito tempo, 400 é mais do que o cativeiro egípcio. O silêncio de Deus aí é maior do que o do cativeiro egípcio. É quase o tempo da história do Brasil. É quase o tempo da história do Brasil. Quem aparece nesse período? Para a gente entender um pouco desse contexto da lição. Duas classes, os fariseus e os saduceus. Eles levantam a bandeira de que eles passaram pelo cativeiro no passado porque eles foram infiéis à lei. Então, eles estabelecem normas protetivas da lei, que é o Torá. A lei está dentro do Torá, então já tem o Torá que protege a lei. Aí você já tem o Talmud, você já tem o Mishnah, que são cercas que foram colocadas. Então, eles entendiam, o judeu passou a se entender, pela influência do saduceu e da pior caste, que eram os fariseus, de que eles eram detentores da lei, ou seja, eles eram, no seu pensamento vertical, aqueles que estavam conectados diretamente com Deus, e os gentios, por não participarem disso, eles estavam perdidos. Agora, uma coisa interessante, o judeu oprime o gentio, ao mesmo tempo que ele é oprimido por Roma. Então, tudo que eles queriam é que o Messias chegasse para libertá-los do jugo de Roma, né? Mas eles oprimiam os gentios que eram convertidos, da mesma forma que Roma os oprimiam. E isso é interessante a gente notar, pois Jesus faz no Pai Nosso menção a isso. Perdoa-os, né? À medida que eu perdoo, o Senhor me perdoa se eu perdoá-los. Então, a oração foi para que o judeu entendesse que eles também estavam sendo objeto de opressão. Olha só, como é que você está perdoando o seu irmão? Como é que está seu relacionamento com o próximo? Com seu amigo de trabalho, com seu colega de trabalho, com seu familiar, com seu irmão aqui da igreja? Faça essa reflexão, porque nós somos chamados hoje à reconciliação. O Adriano, que estudou direito, né, a gente ouve falar de reconciliação no direito, né? Mas, se eu não estou enganado, normalmente, quando as pessoas são chamadas para reconciliação, estão falando de bens materiais, normalmente, ou não? Normalmente, sim, ou guarda de filhos, né? Uma audiência de conciliação é uma audiência prévia, logo no início do processo, para evitar um prolongamento, um desgaste, até um custo alto, né? Então, tentar um acordo. Então, essa reconciliação do direito, muitas vezes, é um acordo. E nesse acordo, na maioria das vezes, as duas partes abrem mão de alguma coisa, né? Então, não é uma reconciliação necessariamente. Então, eu vou num tribunal aqui com o pastor, a gente faz um acordo ali, eu queria receber 100, ele quer pagar 50, a gente chega num 65, 70 ali, saiu um acordo. A gente vai embora e a gente não necessariamente vai se tornar amigos depois disso, né? É um negócio, mesmo, é um né? negócio. Não, aqui Jesus é sempre mais do que o ser humano, né? O que ele oferece é uma reconciliação de nós com o céu e de nós com os outros como irmãos mesmo, como família e não ausência de conflitos, né? E lá na quarta-feira vai acabar falando sobre paz, né? Uhum. Não é ausência de conflitos e nem calmaria. É paz, é amor, é reconciliação com Deus mesmo, com o irmão, com o próximo, como alguém igual a mim, né? E não essa coisa tolerância, né? Então eles tinham uma xenofobia muito grande, um preconceito muito grande, mas nós hoje também podemos ter, né? Então eu sou adventista, eu tenho a verdade, eu estou salvo, os outros não. Então eu estou incorrendo no mesmo erro, Grande engano, no mesmo grande pecado, né? E achar que está salvo, né? Achar que eu rico sou, de nada tenho falta, e eu posso incorrer nos mesmos erros, é o né? pensamento de Laodiceia. Eu posso incorrer nos mesmos erros, achar que eu estou melhor que o outro porque eu tenho mais conhecimento. E eu acabo afastando o outro. Né? Muito bem, quando a gente vem derrubando essa parede de separação, né, a gente derruba esse conceito de reconciliação humana para reconciliação com Deus e de Deus para com o ser humano, né? Nós com o próximo. E o Adriano já citou aqui um pouquinho a respeito da paz, né? Certa vez eu ouvi, e a reconciliação busca exatamente a paz, né? Mas certa vez eu ouvi alguém falando a respeito do mundo em que a gente vive, e que para conseguir a paz, as nações precisavam se armar.
Como entender esse paradoxo, né? Eu preciso me armar, o meu poder bélico tem que estar ali firme, talvez com uma bomba atômica e tal, né? Para manter a paz, é difícil de entender. Explica para a gente. Geopoliticamente é isso mesmo, né? Que as pessoas falam assim, alunos perguntam, nós deveríamos, como país, ter ou não as armas nucleares, né? A ideia das armas nucleares é justamente essa. Eu não tenho para usar, eu tenho para me proteger. Então, entre aspas, eu vou manter a paz, assim. Né? Por que um país minúsculo como a Coreia do Norte, ninguém faz nada, ele abusa, faz o que quer e ninguém se mete? Porque ele tem arma nuclear. A questão é essa. Né? Então, essa pseudo-paz que a lógica humana promove não tem nada a ver com Deus. Né? Então, eu me armo para ninguém se meter comigo. Né? Então, isso é O estranho. doutor Enéas defendia isso, né? Isso, ele O defendia Brasil, e ele ninguém foi... respeita o Brasil porque nós não temos armas nucleares, né? E ele tinha razão, por essa lógica ele tinha razão. Por essa lógica. Agora, antes, aqui voltando para a paz, aqui, nesse contexto mais, porque tem algo antes que eu gostaria de comentar também, que poderia ficar para trás, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito importante, porque Paulo fala aqui de derrubar as barreiras, e algumas pessoas dizem, não, isso aí é porque as barreiras do preconceito, da lei moral que foi abolida e que não precisa. Paulo vai citar em Efésios o mandamento 7º, o 9º, o 4º. Ele vai citar todos esses mandamentos. Agora, não só aquele muro, pode se deduzir que aquele muro deveria ser derrubado, o templo vai ser destruído no ano 70, está tudo tranquilo, mas também esse pensamento, essas ideologias precisam ser derrubadas. Os judaizantes vinham atrás de Paulo, Paulo fazia um trabalho, e os judaizantes vinham imprimindo sobre as pessoas que se convertiam. A circuncisão, por exemplo, você é judeu, você é batizado, mas você não foi circuncidado, você não é filho de Abraão. Então as pessoas vinham estabelecendo esses costumes antigos. Mas uma coisa que também era perigosa, voltando aos fariseus, é que os fariseus entenderam, desvirtuando a religião de Moisés, que a lei tinha a capacidade de salvar. Então, esse tipo de pensamento também foi cravado na cruz. Porque a lei, Paulo vai dizer em Romanos e Gálatas, que a lei me serviu de aio, me conduzindo até Cristo. Então, a lei que me ajuda no processo de santificação, aponta o que eu preciso melhorar, mas sem Cristo eu não melhoro. Então, para o fariseu, ele chegou a um nível, até na oração dele, né? Ele ficava no canto da praça, assim, dizendo assim, obrigado porque eu não sou um gentil, aí um publicano desse. Eu sou diferenciado, eu sou top das galáxias, eu sou verticalmente ligado com o céu. O lateral esquerdo ou direita, a minha lateral esquerda ou direita que se exploda, porque eu estou com Deus. Né? Então, esse tipo de autojustificação, a lei cravou isso também. Esse tipo de lei que salva, eu sou dizimista, eu guardo o sábado, eu não adultero, porque para que eu seja salvo, isso também foi cravado na cruz, esse pensamento. Porque a centralidade do livro que nós vimos no capítulo 1 é Cristo, é a graça de Cristo. Isso aqui é muito importante. Aí nós temos paz, é porque estamos em Cristo. Caso fosse possível, eu não precisaria de Jesus, né? Então, assim, eu consigo guardar sozinho a lei? Consigo. Mas eu me torno um ser socialmente melhor, só isso. Né? Então, se eu pudesse alcançar a salvação pelos meus méritos, Jesus não precisaria estar aqui, não precisaria ter morrido por mim, não precisaria interceder por mim no santuário. Né? Seria meritocracia, e não é. Né? É totalmente... Para deixar claro também um conceito, pastor, já que a gente entrou nesse tema da lei, né, dos mandamentos, em Efésios 2,15, ele diz a respeito de Jesus, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia nas ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Quer dizer que as leis e os mandamentos foram abolidos, é isso? As ordenanças que os judaizantes passavam atrás de Paulo dizendo, você foi batizado, agora você então é crente, joia, mas você já se circuncidou? Porque para ser judeu mesmo, que a salvação vem dos judeus, esse tipo de coisa acabou. Aquelas normativas de sacrifício, isso acabou. Porém, na cabeça de alguns judeus, ele precisava guardar a lei para ser salvo. Eu sou salvo quando eu guardo a lei, não.
Paulo, o que Jesus disse? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que eu permaneça em Cristo, eu tenho que me mirar em alguma coisa. As duas tábuas de pedras frias, elas exigem justiça, mas elas não podem dar justiça. Cristo encarnou essas duas tábuas no seu caráter, foi fiel à lei, e ele não só exige justiça no seu caráter, como ele pode me transmitir, me imputar a sua justiça. Mas a lei ela não pode passar, porque a lei ela é moral, né? Portanto, se você tem um conceito de que não precisa guardar os mandamentos ou seguir os mandamentos de Deus, procure na Bíblia essa resposta. Se você tem dúvida, deixe uma mensagem aqui embaixo, nos comentários. Nós vamos entrar em contato com você para sanar, através da Bíblia, todas as suas dúvidas. Nós estamos encerrando o nosso estudo. Eu gostaria só de citar um pouquinho a respeito do templo sagrado, pastor. A igreja é comparado com o templo sagrado, né? O templo que não é estático, não é apenas um prédio, né? Que ele está sempre em movimento, sendo construído, e Jesus é o nosso alicerce, né? E o templo, quando a gente diz que biologicamente ele cresce em unidade. Só para a gente encerrar. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como? A cruz. A cruz é o objeto de reconciliação. Então, Cristo vem e desce e liga a terra ao céu, verticalmente. Mas quando ele abre os braços na cruz, ele também verticalmente está unindo todos os povos. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há adventista, não há batista, não há assembleano, não há espírita. Não há nada disso em Cristo. A centralidade do Evangelho aqui expresso em Efésios é Cristo. Isso é muito importante. Então, o judeu ficou preso ao vertical. Muitas religiões atuais estão presas no horizontal. Eu só preciso amar, só preciso cuidar, só preciso dar cesta básica, só preciso abrir um centro de apoio, porque eu tenho que expandir lateralmente. E se esquecem de se posicionar verticalmente, representando esse Cristo maravilhoso. O grande desafio da igreja, agregar todos horizontalmente, mas permanecer firme verticalmente. Porque uma cruz que não fica em pé, como ela será reconhecida como cruz? Dri, suas considerações finais, suas palavras finais, para a gente encerrar. Eu gosto muito de trazer as histórias para a prática, né? Então, porque senão para mim fica vazia, vai ficar só história. O medo da gente incorrer nos mesmos erros, né? Então, o que o pastor falou é essencial, eu equilibrar, né? O meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o próximo. E para isso eu preciso colocar as coisas no devido lugar, causa e consequência, né? O meu relacionamento horizontal, ele é uma consequência do meu relacionamento vertical. Então, as religiões que vão focar no horizontal, eles estão focando no horizontal para agradar a Deus, muitas vezes, né? E o outro extremo, eu foco só em Deus para eu me salvar e os outros, cada um que se vire, né? Então, ao eu me relacionar com Deus, necessariamente eu vou me relacionar com o próximo, eu vou atrair as pessoas, né? Então, Jesus falou, quando eu for levantado, a todos atrairei. Por que ele atraiu? Porque ele está ali com os braços abertos, recebendo. Então, eu vou me relacionar com Deus, vou estabelecer o meu vertical bem estruturado, bem alicerçado, e aí, naturalmente, as pessoas vão olhar para mim e vão ser atraídas, não para mim, vão ser atraídas por Cristo, por meu intermédio. Amém, amém. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não como esse mundo a dá. Quer viver em paz com Deus e com o nosso semelhante? Busca Jesus. Pastor, poderia fazer uma oração para encerrar esse estudo? Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo da sua palavra. Se estamos conversando com alguém, se alguém que está nos assistindo tem dúvidas quanto ao que precisa fazer para permanecer em Ti, que todos possamos lembrar da cruz. Amém. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele nos religou verticalmente com Ele mesmo, com o Pai, com o Espírito Santo e com o universo, com o céu. Mas agora precisamos estender os braços dessa cruz para atender todas as pessoas sinceras desse planeta que precisam conhecer esse amor. Esse é o papel da igreja. Então, como corpo de Cristo, como igreja, que possamos amar indiscriminadamente, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Nós pedimos isso, esta bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Osmar, Adriano, muito obrigado por estarem conosco. Você também, nossa gratidão. Que Deus te abençoe.